João capítulo 6, versículo de número 60. É uma noite de palavra reflexiva. Conforme o decorrer da mensagem, nós vamos estar lendo alguns versículos e assim nós estaremos compartilhando acerca da palavra de Deus. João capítulo 6, versículo de número 60. Os que encontraram, digam amém. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é vida. A tua palavra é eficaz e objetiva. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas. A oração é o homem falando com Deus, mas a palavra é Deus falando com o homem. Nós abrimos o nosso coração nesta noite, abrimos o nosso entendimento para ouvir a tua palavra. Fala conosco, segundo o que tu queres, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Eu preciso agora de toda a atenção voltada à palavra. Esta tarde eu estava meditando e o Senhor falou profundamente ao meu coração a respeito desta passagem bíblica. E nós vemos nestes textos, no que a Bíblia está citando, um contraste a respeito do que a igreja da atualidade está vivenciando nesses últimos dias.
A Bíblia está expressando que neste tempo, nesta época, Jesus ele tinha muitos, não poucos, mas muitos discípulos. Embora nós temos o costume de destacar a respeito dos 12 discípulos de Jesus, ou os 12 apóstolos, mas a Bíblia diz aqui que nesta época, muitos discípulos seguiam a Jesus. Mas esses demais discípulos que seguiam a Jesus, podemos destacá-los como seguidores de Jesus. Eram pessoas que acompanhavam o mestre por onde ele ia. Muitos presenciaram os milagres que Jesus operava, mas nem todos eles tinham base e estruturas para ir com Jesus até o final, até a conclusão do seu propósito. Existia dentre estes que eram conhecidos como os discípulos de Jesus, um grupo no qual eu quero voltar a nossa atenção, e nós vamos falar a respeito deste grupo que acompanhava Jesus. O que é que este grupo fez? Quais foram suas atitudes? Quais foram suas reações, suas decisões? O grupo que nós estamos se referindo é o grupo dos que abandonavam, ou abandonaram, ou abandonam a Deus, abandonaram a Jesus. O grupo dos que abandonam para onde eles vão. Em outras palavras, todo grupo que em algum momento de sua vida abandona o Senhor na sua caminhada, este grupo está traçando para si um objetivo final, um ponto de chegada. Mas para onde este grupo vai? E por quê? Quais são os motivos que levam este grupo a seguir neste caminho? Primeiro lugar, a Bíblia diz que eles abandonaram o mestre, porque não suportavam ouvir a verdade. Eles não suportavam. E olha que os sermões de Jesus eram duros, mas ao mesmo tempo era acoplado de misericórdia e graça. Jesus tinha suas maneiras de falar, e sempre inspirado pelo Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que até mesmo Jesus, quando criança, sua mãe Maria, a mulher que foi escolhida por Deus para gerar seu único filho unigênito, ao procurar Jesus como uma criança ainda, ele estava no meio dos doutores ensinando a eles. Eles ficavam maravilhados da onde vinha tantas palavras com perfeição, com um conhecimento inexplicável que era algo fora da lógica humana. Então Jesus tinha sua forma, sua maneira de falar. Mas a incredulidade cercava, andava em sua volta. E a Bíblia diz que Jesus trazera sobre o povo um sermão. Mas muitos daqueles discípulos abandonaram a Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 66, 67, 68 assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Jesus se volta aos 12 e diz: querei-vos também retirar-vos? Em outras palavras, quereis também ir embora, me abandonar neste momento? E Simão Pedro respondeu ao Senhor dizendo: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Simão Pedro estava dizendo ao mestre: mestre, o Senhor é o único que tens palavra de vida eterna.
O único é o Senhor. Só que Jesus está diante de uma situação em que muitos dos discípulos recuaram, retrocederam. Não queriam mais andar com Jesus. Abandonaram a Jesus. Porque não suportavam ouvir a verdade. João capítulo 10, versículo de número 27. E depois vamos ler Isaías 30, versículo de número 21. Pastor Edilson, já pega um microfone desse aí e passa um para o pastor Francisco, por favor. João capítulo 10, versículo 27. Pode ler, pastor Francisco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ok, então preste atenção nisso aqui. O Senhor está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha, elas reconhecem a voz de Jesus. A ovelha conhece, reconhece a ovelha de seu pastor. Bom, é incomparável. A voz do pastor das ovelhas não tem como confundir. Jesus está deixando bem claro: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Não existe ninguém sobre a terra, ou em cima da terra, ou até mesmo debaixo da terra, que conheça a mim e a você mais do que o nosso Deus. Ele nos conhece, detalhe por detalhe. Aquilo que o teu esposo não sabe, Jesus sabe. Aquilo que tua esposa não sabe, Jesus sabe. Aquilo até mesmo que o pastor, a liderança não sabe, Jesus, irmão, ele sabe de todas as coisas, todos os detalhes da nossa vida. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então a ovelha, ela segue o seu pastor. As ovelhas que estavam em volta de Jesus naquela época deixaram de seguir a Jesus porque não eram ovelhas de verdade. Escute isso aqui. Porque ovelha de verdade, ela pode até estar passando por um momento de escassez, mas ela sabe que ela estando perto do seu pastor, ela vai ser alimentada. Você está entendendo? Que o que o diabo tem a proporcionar a nós, irmão, é mendigagem, é resto, é sobra, é podridão, é algo que é incomparável ao que Deus tem a proporcionar para nossas vidas. Então, aconteça o que acontecer, continue seguindo a Jesus. Se apegue a Ele, siga a Ele. Ele nos conhece, ouve a nossa voz, mas a gente segue a Jesus. Ovelha que é ovelha não segue estranho. Escuta isso aqui. É que nem na questão pastoral. Eu sei que às vezes a gente fica meio chateado, mas como é que pode? Tem ovelha que ela só obedece o pastor. Se eu falar assim, irmão, você pode pegar aquilo ali para mim? O pastor não pediu, não vou pegar, irmão. É uma realidade. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ovelha não segue estranho. Não adianta. Não adianta. Ela conhece, ela sabe o cheiro, a essência do seu pastor. Deixa eu te citar um exemplo aqui. Quem é pai, quem é mãe, levante a mão aqui. Quem é pai e quem é mãe? Vou falar como homem, não como pastor. Mas se for criança, e eu chegar para a tua criança e dizer, vamos passar o dia mais eu, vamos? Tem criança, vou nada. É porque eu vou ficar com meu pai. Já viu que tem gente que às vezes até pega, exemplo, missionário Eliane, vai lá, irmã, você quer deixar sua filha comigo? Você vai trabalhar, né? Vou ficar, ok. A criança toda sorridente, toda alegrinha, vamos lá para casa, vamos, pega na mão, tal, leva para casa. Quando passa uma hora, já está chorando. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, não é assim?
É diferente, irmão, não é a mesma coisa, não adianta, não é a mesma coisa. Tem gente que se afastou de Jesus, está longe, está distante, pensa que é a mesma coisa, mas não é, não é. Tem gente que você encontra com ele, abandonou Jesus, abandonou a fé, abandonou a caminhada. E aí, como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Eu estou tão feliz, estou tão alegre. É mesmo, é muito alegre, é só vitória. Mas, irmão, no próprio semblante você já vê que é uma alegria disfarçada. Não tem como ter felicidade longe de Jesus. Não tem como. Somente nele há palavras de vida eterna. Isaías 30, versículo 21. Pode ler. Isaías 30, versículo 21. Pode ler, pastor Francisco. Está aí armado com o microfone. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Ok, tem uma voz que anda atrás de nós. De quem é essa voz? É do Senhor. Ela nos direciona, ela nos impulsiona, para que não nos desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não escuta a voz dos lobos. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não dá ouvidos a Satanás. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não dá ouvidos a demônios. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não dá ouvido a fofoca. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não dá ouvidos a disse-me-disse. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não perde tempo com me contaram, me disseram, fiquei sabendo, porque está se apegando a ouvir a voz de Deus, que é irreconhecível, inconfundível a voz de Deus. Não tem como, irmão, confundir a voz do mestre. Aleluias. Uma vez um irmão ligou para mim e disse assim: bispo, pelo amor de Deus, eu estou desesperado aqui no trabalho, eu estou de plantão agora e aconteceu um fato aqui, e eu não estou nem conseguindo trabalhar, eu estou me tremendo todinho aqui, dentro da guarita aqui no serviço. O pessoal já veio aqui, trouxe um copo de água para mim, disse para eu me acalmar, o que está acontecendo, mas eu não falei nada, eu fiquei só na minha caladinho, e eu preciso que o senhor me tire aqui uma dúvida. Eu falei: mas o que foi que aconteceu? O rapaz falou: é porque uma irmã telefonou para mim, e disse assim para mim, que Deus mandou me falar, que se eu não for para a igreja essa semana, o Senhor vai me matar, vai me exterminar. É só chegar o dia de culto, se eu não for, eu vou morrer. Eu estou preocupado, estou passando mal. Falei: e aí, como é que eu faço para saber se foi Deus que falou ou se foi o diabo? Falei: irmão, Deus não é Deus de confusão. Não existe ninguém melhor para saber se é Deus que está falando ou não, do que quem recebeu a profecia. Irmão, quando Deus fala, ainda que seja uma palavra de conserto, de correção, de exortação, ainda que seja uma palavra dura, quando é Deus que fala, a gente fica confortável, consciente de quê? De que eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Agora, quando há uma inquietação, uma perturbação, uma opressão, uma coisa maligna, você já começa a entender, não é a voz de Deus que está falando. Porque na mesma proporção que tem mensageiro de Deus, tem mensageiro de Satanás, para tentar confundir o entendimento das pessoas. Por isso que o próprio Jesus disse assim, que nós temos que ter discernimento, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É desse jeito. Aleluia.
E olha que mesmo com toda a vigilância que a gente tem, com toda a atitude de estar atento, de estar vigilante, observando, às vezes a gente ainda é pego de surpresa. Eu lembro que teve uma época, teve um bazar aqui na igreja. E aí quando foi a gente arrumando as coisas do bazar, quando eu bati o olho, eu vi uma jaquetona top de linha. Tecido de veludo assim, coisa chique, top, coisa linda. Quando eu olhei a jaqueta, R$5. Falei, é minha. R$5, pá, tá pago. Já peguei ela, dobrei ela, botei dentro da sacola, levei para casa. Aí a bispa pegou, foi lavar a jaqueta. Irmão, teve que trocar água acho que umas 10 vezes, né? Ou mais, né? Ela botava a jaqueta dentro da água assim, a água ficava preta. Ia lá, jogava água fora, de novo umas 10 vezes. Uma podridão, um cheiro podre. Aí eu sem perceber o mistério ainda, por isso que eu falo, por mais que a gente vigie, às vezes a gente ainda dá uns vacilos. A minha vontade de tanto querer a jaqueta, que eu nem me preocupei com isso, eu quero. Não, lava várias vezes, põe tudo que para desinfetar esse mistério aí, para ficar top. E ela lavou um monte de vezes, lavou, tacou-lhe amaciante. Pegou a jaquetona e estendeu no varal, pastor Hinaldo. Secou. Cheguei um dia, a jaqueta já estava lá, já no ponto de usar. Só que a gente ia dormir, não conseguia dormir. Uma perturbação, uma opressão. E a bispa começou a sentir umas coceiras na perna. Foi nessa época, não foi? Umas queimação na perna. E não passava. E era uma inquietação, a gente não conseguia dormir. E ela sentindo formigamento nas pernas. E aí quando foi um dia, a gente estava deitado, de repente essa mulher levantou que nem uma tocha da cama. Deu um pulo. Aí eu tinha ido trabalhar. Aí ela levantou da cama, deu um pulo e disse: ah, Satanás, eu sei aonde é que tu está. Foi direto na jaqueta. Deus mostrou para ela. Ela pegou a jaqueta, foi queimar a jaqueta, irmão. Quando o fogo começou a pegar, a fumaça era puro incenso. Ou seja, alguém pegou aquela jaqueta, deixou de molho no incenso por vários dias, com um decreto para atacar a vida espiritual de alguém. E eu creio que o diabo já sabia, porque, irmão, Deus sabe do que a gente gosta, mas o diabo também sabe. Então eu creio que o diabo já fez, leva lá e coloca lá, quando ele bater o olho, ele vai gostar da jaqueta. E deu trabalho para queimar. Mas sabe o que aconteceu? O diabo perdeu a batalha. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, aí as coisas começam a tomar outro rumo, outro objetivo, outro propósito, porque o diabo tenta confundir a nossa mentalidade. Aleluias. Então há uma voz de trás de nós, que quando nós vamos caminhando, esta voz vai nos impulsionando, nos mostrando o caminho em que nós devemos seguir. 2 Timóteo 3, versículo 16 e o versículo de número 17. O pastor Francisco vai ler ali na versão dele, depois eu vou ler aqui na minha tradução. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok, então toda a escritura ou palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, quando nós falamos a respeito da palavra, não existe aquele conceito de que a palavra é ruim. Não existe. A gente pode não gostar da palavra. Porque se a gente for, quem gosta de ser corrigido? Tem alguém que, eu amo ser corrigido, eu acho mó 10. Mas a gente é ser humano. Você está entendendo? Ué. Eu não gosto de ser chamado a atenção. A gente não faça por onde. Você está entendendo? Porque tem coisas que pode até passar despercebido da liderança para os liderados. Mas tem coisas, ou seja, todas as coisas, não passa desapercebido de Deus para as suas ovelhas. Você está entendendo? Tem coisas que nós como pai pode até dizer, não meu filho, eu vou deixar essa passar, viu? Mas Jeová vai olhar e está dizendo, vai passar nada. Vai ter correção, vou colocar na disciplina. É assim que acontece. Nem sempre nós vamos gostar da palavra. A palavra de Deus, irmão, ela nos traz confronto. Você está entendendo? Confronto. Porque a Bíblia fala, certa feita Salomão disse que existe caminhos que ao homem parece ser caminhos bons, ser caminhos retos, mas o fim desses caminhos são caminhos que conduzem à morte. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo certo, mas estamos errados. Tem momentos que vamos pensar que a nossa atitude, o nosso comportamento está certo, mas estamos completamente errados. É aí que vem a palavra. Para quê? Para repreensão, para ensinar, para corrigir, para repreender com instrução e justiça. E quando isso acontece, a correção vem sobre nós, a instrução vem sobre nós, a repreensão vem sobre nós, para a gente ser, em um linguajar mais claro, para a gente ser uma pessoa, um homem verdadeiramente servo de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é que Deus quer nos abater, quer nos entristecer, quer nos magoar, quer nos ferir, não, irmão. Quando nós estamos fora da lógica, da direção, da vontade de Deus, Ele vai nos chamar na palavra. Certa feita Jesus disse, se referindo ao povo de Israel, que Ele iria tratar com o povo de Israel na base do anzol. Ia lançar o anzol na boca do povo, ia puxar para ele na forma em que ele queria, porque o povo estava só se afastando de Deus, se distanciando de Deus, se afastando de Deus, indo para longe, e nos seus pensamentos ele estava assim, eu estou certo, eu estou com a razão. E Jeová estava falando, vai indo meu filho, vai para longe, vai no teu jeito, vai na tua forma, pensa que tu está certo, faz birrinha, quando pensa que não, eu imagino Jeová, ó, molinete. Aí a hora que o crente vem se arrastando na presença de Deus, mas vem, aí Deus entra com bálsamo, com a presença, com a graça, aí Deus trata na palavra, corrige e exorta, repreende, mas também traz a restauração, para que seja um homem e uma mulher de Deus, pronto, preparado para toda boa obra. Mas eles não estavam suportando ouvir a verdade. Eles não estavam suportando. Segundo motivo, porque o grupo abandonou a Jesus. Abandonaram porque eles não queriam Jesus, mas eles queriam o que Jesus podia lhes dar. Conhece alguém assim? Não quer Jesus, mas quer o que Jesus pode dar. Quer a bênção, mas não quer servir o abençoador. Quer a vitória, mas não querem servir o dono da vitória. Querem a bênção, mas não querem obedecer o formador, o criador da bênção.
só querem os benefícios, mas não querem cooperar para os benefícios acontecer. João capítulo 6, versículo de número 26. Olha o que diz o texto. João 6, 26, pode ler. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Em outras traduções, ficaram satisfeitos. Sabe o que Jesus estava dizendo a eles? Vocês não estão comigo, não é pelos sinais. Vocês estão comigo, não é porque vocês querem servir a mim. Vocês estão comigo porque eu dei pão para vocês. Eu multipliquei pães para vocês. Vocês comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, tem crente que ele só vai dar glória a Deus se ele tiver com a barriguinha cheia de pão. Se não tiver pão, ele já murmura. Se não tiver pão, ele já contende com Jeová. Meu irmão, eu sei o que é passar por provação. É que nem o apóstolo Paulo dizia: eu sei o que é passar por escassez e também sei o que é passar por provisão, por fartura. Eu sei o que é passar por tempo de paz, mas também de guerra. Eu sei o que é passar por tempo de liberdade, mas também de prisão. Paulo sabia viver todos os tempos de sua vida. Nós precisamos aprender isso, irmão. Se a gente não colocar isso no nosso entendimento, na primeira provação que a gente enfrentar, a gente abandona Jesus. A gente abandona o barco. O que tem de gente que tem abandonado Jesus por conta disso não é brincadeira. Tem gente que não, irmão, tem gente que não suporta passar uma luta, missionária Terezinha. Se tiver tudo bem, está uma maravilha, está sorridente, está dando glória, está ali 100%, está apegado com Jesus, é isso aí, vamos vencer, vamos prosseguir, vamos avançar. Mas a prova veio, é que nem Doril, tomou a prova, sumiu. Nós não podemos ser assim. Temos que estar pronto para enfrentar tudo, em todo o tempo. Irmãos, eu como homem, como pastor, eu me entristeço, fico triste, não é com raiva, eu fico triste, quando eu lembro de pessoas que chegaram no templo e disseram: bispo, ora bispo, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego para mim, pelo amor de Deus. E a gente entrou na batalha, a igreja se ergueu em oração, Deus abriu a porta, e depois que a porta se abriu, Jesus ficou de fora, Jesus ficou com a sobra, Jesus ficou com o resto. Se der tempo eu cultuo, se der tempo eu congrego, se der tempo eu estou lá, se der tempo eu faço, se der tempo eu coopero, se der tempo eu contribuo. Deus ficou em segundo plano, em alguns em terceiro. Deus não é mais prioridade, não é mais exclusividade. Parece, pastora Zumira, que tem crente que para ele ficar um crente mesmo, bom para toda boa obra, ele tem que estar sempre desempregado, tem que estar sempre passando pela prova. Porque quando Jesus dá a bênção para ele, esquece de Jesus. Agora, se um pastor fica triste com isso, imagina o Senhor, irmão. Como é que o Senhor não fica? Porque a bênção de Deus na nossa vida, ela não tem limites. Quem pensa que tem limite, está enganado. As bênçãos que Deus já nos deu, comparada ao que Ele tem e pode nos dar, é nada. Deus tem muito mais a fazer na nossa história. Mas às vezes a gente se apega com pouquinho que Ele fez. Ele quer fazer mais. Ele está dizendo: meu filho, isso é só o início, meu filho, tem coisa grande a fazer ainda. Mas tem gente que pega um pouquinho e vai embora, desaparece, vira as costas para Deus, abandona a fé, abandona Jesus. Tantos benefícios Deus tem feito ao seu povo. Deus tem dado tudo, tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é zeloso, Ele guarda, Ele protege, Ele sustenta a nossa história em cada detalhe da nossa vida. Mas quem estava falando aqui era o próprio Jesus.
A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, eu quero andar com Jesus enquanto Ele me dá pão. Se Ele não me der pão, eu largo Ele. Eu quero andar com Jesus para Ele abrir a porta para mim. Se Ele não abrir a porta, eu abandono Ele. Não se esqueça que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Ele é nada. É nada, irmão. Então eles abandonaram Jesus porque queriam o que Jesus poderia lhes dar e não pelo que Ele era. Terceiro lugar, eles abandonaram Jesus porque não acreditavam em Jesus e ainda mais, murmuravam. Eram murmuradores. João capítulo 6, versículo 41 e o versículo de número 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, eles não acreditavam em Jesus. Irmão, e se você estudar o texto, vai ter pontos que Jesus está dialogando com eles e Jesus mesmo fala para eles: vocês não creem em mim. E olha que vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo, mas não estão crendo que eu sou o Filho de Deus, que fui enviado pelo meu Pai. E haviam murmurações entre eles. Eles murmuravam, o próprio Jesus está dizendo, murmuravam, pois dele os judeus, murmuravam de Jesus. Agora, se vocês lerem o capítulo de número 7, o capítulo de número 6, vocês vão entender que o sermão que Jesus deu para eles não foi algo duro como eles recebiam desta forma. Eu vou resumir porque o tempo não dá. O que Jesus falou para eles foi que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus estava falando assim para eles, Ferdinand: vocês estão fartos, estão com a barriga cheia de pão, e está pensando que isso já basta. Eu sei o coração de vocês, eu sei que vocês estão querendo me abandonar também, porque vocês estão comigo não porque o que eu sou, não porque eu tenho palavra de vida eterna, mas é porque vocês querem se alimentar somente, vocês querem somente os benefícios, vocês querem somente as bênçãos, as provisões, mas não querem me seguir. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer deste pão e beber desta água jamais terá fome e sede. Olha como a mentalidade deles estavam tão tampadas, estavam tão cegos espiritualmente, não conseguiam ouvir, discernir a voz do mestre, que eles murmuravam de Jesus, dizendo: como é que podemos nós comer de ti, da tua carne, do teu pão? Como isso pode acontecer? Jesus estava falando a eles que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não herdariam direito à vida eterna. Já era uma preparação acerca da Santa Ceia do Senhor. A importância, nós já encontramos aqui, a importância do crente, do servo de Deus nos dias de hoje, participar da Santa Ceia do Senhor. Tem gente, irmão, que não se preocupa mais com isso. Prefere às vezes ficar com as questões ilegais do que resolver e colocar na legalidade e participar da Santa Ceia do Senhor. Mas eles abandonavam a Jesus porque murmuravam do Senhor, não acreditavam no que o Senhor estava falando a respeito de quem Ele era. João capítulo 6, versículo 36 e o versículo 37, pastor Francisco. Ele continua dizendo: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meu Deus, irmãos, olha o que
Jesus está dizendo a ele, pastor Hinaldo? Vocês não estão acreditando em mim. Vocês não estão crendo. Vocês estão me vendo, contudo, não creem. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa a qualificação, o que está fazendo, o grau, se está em pecado, se está coberto de lama, se está no fundo do poço, se vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Jesus estava dizendo a ele: eu estou de braços abertos a receber quem quiser vir a mim, e vocês estão do meu lado e estão pensando em me abandonar. Isso acontece diariamente. Quantas pessoas estão distantes de Jesus, se afastaram de Jesus, não suportaram as provações e as lutas. E os que estão perto de Jesus, em vez de olhar e dizer: Senhor, eu não quero aquilo ali para mim, eu vou ficar com o Senhor. Como um filho que agarra na saia da mãe e diz: mãe, eu não saio de perto de você. Pai, eu não saio de perto do Senhor, porque eu tenho como protetor, o provedor. Tem criança que tem o pai e a mãe como herói. A gente temos que olhar para Deus com este entendimento. Aconteça o que acontecer, eu não vou largar Jesus. Não vou abandonar a fé. O mundo pode ficar de cabeça para baixo, mas eu não vou me ausentar da presença de Deus. Eu quero estar com Ele. Aí a gente vai para a conclusão. Porque aí Simão está prestes a tomar a cena, quando no versículo 67 diz assim: então disse Jesus aos 12. Vocês estão vendo que está cheio de discípulo indo embora? Vocês estão vendo que está cheio de discípulo virando as costas para mim? Vocês estão vendo que tem muitos discípulos que estão se ausentando, sem nem dar satisfação, sem nem dizer tchau, tchau, Jesus, estou indo, viu? Porque tem ovelha que é assim, tem crente que é assim. Você procura irmã, cadê irmão? Sumiu, não vi mais. Vocês estão vendo que tem um monte de discípulos e estão me abandonando, virando as costas para mim. Quero-vos também retirar-vos? Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. É algo que dói, principalmente para um pastor, para um líder, mas é uma realidade. Anteriormente Jesus disse a eles: aqueles que vêm a mim, jamais eu lançarei fora. Jamais, pode ser o que for, jamais lançarei fora. Só que aqui ele está dizendo: um monte já foram. E vocês? Não quer ir também, não? Jesus não está insistindo para ninguém ficar. Jesus não está adulando ninguém para ficar. Lamai, Nurimi, Yoromandora. No entendimento, no coração de Jesus, ele está olhando, até para os que estão indo missionar a Terezinha, ele está olhando no seu coração, ele está dizendo: eu não quero que vá, não quero. Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu não posso vos impedir, porque o homem e a mulher têm o direito ao livre. Quando o filho pródigo foi embora, quando Jesus contou a respeito da parábola do filho pródigo, o pai cortou-se o coração de tristeza, mas em nenhum momento o pai foi atrás do filho. O filho perdeu tudo, se encontrou no chiqueiro de porcos, comendo de bolotas de porcos, e ele caiu em si e disse: levantar-me, irei ter com meu pai.
Irmãos, tem hora que dói para um pastor ver uma ovelha aí. Muito mais dói quando um pastor vê uma ovelha se perdendo por si mesmo, procurando um caminho, uma reta, uma direção que não é favorável. São caminhos que parecem que são perfeitos, mas conduzem à morte. Por várias vezes eu disse: Senhor, cada caso é um caso, a gente sabemos disso. Mas tem situações que eu falo: Senhor, eu vou atrás. E o Senhor fala: não vai. Deixa eu trabalhar. É livre-arbítrio. Então Jesus está dizendo: e aí? Já tem um monte que foi. E vocês? Não querem ir também? Jesus estava dizendo: a escolha é vocês que faz. É um direito de vocês escolher agora. A oportunidade é agora. É que nem quando um irmão sai da igreja, pede carta, parece que encoraja o outro, aí eu também vou pedir carta. Então vamos reunir, nós vamos pedir carta? Vamos. Tem gente que é assim. Ele não basta estar querendo desobedecer sozinho, ele quer levar mais alguém com ele. Mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite: se quiser ir, pode ir, mas assuma a responsabilidade. Não sei por que Deus está falando isso. Jesus estava dizendo a eles: quer ir? Vocês têm o direito de ir, vai. Mas se for para ficar, tem que comer do pão que desceu do céu. Senão não tem parte comigo. Em outras palavras, quer ficar, mas obedeça. Quer ficar, se submeta. Quer ficar, tenha reverência a Deus. Seja servo fiel. Obedeça a voz do seu Deus, diz o Senhor. Aleluias. 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 Aí Simão Pedro se levanta. Eu imagino Simão olhando assim. Ele já foi. Imagina Simão lembrando, pensando assim. Certa feita o povo estava no deserto, quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. O povo tudo faminto, com fome, não tinha o que comer. Filipe ainda disse assim: aonde, mestre, nós vamos achar uma padaria na hora dessa? No meio de um deserto desse? Para fazer 5.000 pão? Não tem como, é impossível. Um rapaz se dispõe e disse: ó, mestre, eu tenho aqui na minha sacolinha aqui só 5 pães e 2 peixinhos. Passa para cá esse mistério aqui. Ele pega o pão, levanta ao céu, dá graças ao Pai e parte e distribui à multidão. E todos comeram, saciaram, e ainda sobrou. Eu imagino que naquele momento Simão Pedro pensa consigo mesmo: se no deserto é ele que cuida, para onde é que eu vou? Não existe um lugar mais seguro, um lugar melhor, um lugar de mais provisão, a não ser estando perto dele. Senhor, mestre, para onde nós poderíamos ir? Ou para onde iremos nós, mestre? Tu tens, somente tu tens, palavras de vida eterna. O mundo pode nos proporcionar todas as coisas, mas vida eterna somente Jesus pode dar. Tem gente que faz até pacto com o diabo para enriquecer. Pode enriquecer na terra, pode ter ônibus de luxo, mansão, jet ski, lancha, pode ter fazenda, gado, pode ter tudo, mas se o nome não tiver escrito no livro da vida, não tem direito à vida eterna. Vamos concluir? Mas afinal, para onde vão os que abandonam o Senhor?
Jeremias capítulo 2, versículo 13. Vocês vão acompanhando agora porque o tempo não espera. Jeremias 2, versículo 13 diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, e o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Olha o que Jesus está dizendo. O povo fez duas maldades. Primeiro, me deixaram. Segundo, eles cavaram cisternas, que quando eles terminavam de cavar, Ferdinand, a água subia. Aí eles olhavam e diziam: não precisamos de Jesus porque nós temos água. Quando eles retornavam horas depois, a água desaparecia. Cisternas rotas, não tinha qualificação e estrutura para segurar a água. E ele estava dizendo: vocês me deixaram e deixaram águas vivas. Águas vivas é nascente de rios. Não há quem consiga entulhar nascente de rios. Ela jorra 24 horas por dia. Isto é provisão contínua da parte de Deus para as nossas vidas. Mas afinal, para onde vão os que nos abandonam? Juízes 10, versículo 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha o que Jesus estava dizendo. Me deixaram para servir outros deuses? Ok, mas quando tiver na pressa, não chame por mim, não peça livramento por mim, porque eu não vos livrarei mais. Tem gente que está brincando com Jesus, faz o que quer nesse mundão aí, irmão, se afastou de Deus, vive uma vida na contramão da vontade de Deus e está pensando: Deus está comigo, Deus é meu protetor. E Jeová está olhando e está dizendo: meu filho, qualquer hora dessa tu vai se rebentar. Lucas capítulo 12, versículo 9 diz: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vamos mais. Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. 2 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quem abandona Deus é como crianças, levada pelas ondas, levadas pelo vento para lá e para cá. Que tipo de pessoa é essa que não tem fidelidade, comunhão com Deus? Irmão, tem coisas acontecendo no meio do povo de Deus que dá vergonha de ver.
Nós, como cristãos, como servo de Deus, imagine o próprio Deus vendo uma situação como essa. Não é julgando, porque a própria Bíblia fala: não julgues para não ser julgados. Mas tem pregadores, pastores, oradores, discípulos, homens e mulheres de Deus que estão casando 3 vezes no ano. No ano. E o pior ainda, estão pregando por aí e fazendo fogo descer do céu. E gente testemunhando milagre e contando testemunho, dizendo: santo profeta, homem de Deus, vai lá, campeão, vai brincando com as coisas de Deus, vai brincando com o engano, com a mentira, com a falsidade, vai brincando com a pornografia, vai brincando com as coisas ilícitas, mas quando chegar no grande dia, aí vai dizer: Jeová, eis-me aqui, Senhor. Aí ele vai dizer bem assim: anjos, eu não conheço, porque me abandonou. Pai, eu não vos conheço, porque me abandonou. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque não dá, irmão, não tem como andar de mãos dadas com Deus e ao mesmo tempo andar de mãos dadas com o pecado. Não dá para andar de mãos dadas com Deus e ao mesmo tempo andar de mãos dadas com a amante. Não dá para andar de mãos dadas com Deus e ao mesmo tempo andar de mãos dadas com a pornografia, com a impureza e com as coisas ilícitas. Não dá para fazer isso acontecer. Tem que decidir, tem que tomar posição, tem que ter a postura diante de Deus e diante dos homens. Eu sei que esse tipo de mensagem não se prega mais. Eu não prego esse tipo de mensagem querendo ser o bambambam, se achando santo. Mas a gente temos que entender que Deus está falando constantemente, mas tem gente que não está dando ouvindo a palavra de Deus. Não tem base, não tem estrutura, qualquer coisinha. É tempo de nós nos posicionarmos diante dele. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro como as ondas, nem jogados para cá e para lá como vento, de doutrinas e pela astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Porque tem homem que induz o outro a errar, a pecar. E se a gente não tiver cuidado, irmão, na geração que estamos, até pastores ensinam os outros a pecar e errar. É o que eu sempre falo para os irmãos aqui, continuo dizendo: todos os dias eu luto para mim ser um exemplo. Não sou perfeito, não sou santo, mas estou aqui lutando pela santificação e pela santidade. Busco diariamente dar um exemplo em todas as áreas, em todos os sentidos. Porque se for para chegar um dia em que eu não queira mais dar o exemplo, esse dia eu não estarei mais em uma tribuna pregando. Longe de mim enganar a mim mesmo, enganar a Deus e a igreja do Senhor Jesus. Conclusão, Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqueles que abandonam ao Senhor, aqueles que abandonam a Jesus, o seu lugar será no lago de fogo. Aqueles que abandonam a Jesus, o seu caminho, a sua trajetória será de sofrimento. Aquele que abandona Jesus vai clamar por ele, mas não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Temos que servir a ele. Certa feita Israel virou as costas para Deus. E o Senhor disse: enquanto tiver de costa para mim, enquanto quiser viver do jeito de vocês, vocês vão viver adorando os deuses estranhos, adorando os deuses pagãos, uns com Baal, outros com Azera, outros com Astarote, outros com Marduk. Mas se vocês quiserem fidelidade e compromisso comigo, primeiro, tornai-vos para mim. Aí eu, o Senhor,
tornarei para vós. Eu quero finalizar a mensagem desta noite dizendo: nós não podemos, em hipótese alguma, fazer parte deste grupo dos que abandonam a Deus. Não podemos. É se apegar com Ele, é buscar a Ele, é servir a Ele em espírito e em verdade. Relai comanduriga rebas, alarmini onimi kauendalia flashonderagai. Não podemos nos conformar com o que está acontecendo neste mundo atual. Nós temos que prosseguir em direção à vontade e à direção de Deus. E eu concluo a minha fala dizendo que o que tem para acontecer ainda sobre esta terra, tem muita gente que não está suportando o que está acontecendo hoje. Imagina o que nos espera no futuro. Eu sempre costumo dizer, porque existem duas teses teológicas a respeito do arrebatamento da igreja. A primeira tese diz que Jesus vai nos arrancar da terra antes da grande tribulação. A outra tese diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu digo uma coisa para vocês: é melhor estar preparado para as duas teses. É bom estar preparado para tudo, porque ninguém tem a profunda certeza a respeito disso. E se a gente colocar somente, não, Jeová vai nos tirar antes da grande tribulação. Quando chegar a grande tribulação, eu quero estar lá no céu, com um telão lá, eu quero ver lá na terra o povo sofrendo. Vai nessa. Não se apega a isso não. É melhor você já se preparar para enfrentar o que vier. Aconteça o que aconteceu, não largo a Jesus.